sacerdote não pode casar, tem que ser celibatário, proibição. Eu queria saber onde é que esses caras arrumaram esse negócio de proibir sacerdote de casar. Sabe por quê? Eu tenho dito aqui várias vezes que o instrumento da verdade científica é o experimento. O instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. Então, para o cristianismo, o instrumento da verdade para o cristianismo é a palavra de Deus. Vamos ver aqui uma coisa interessante que está em Lucas, capítulo 4, versículo 38. Olha só. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, Simão Pedro. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. 39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Olha que coisa interessante. Eles dizem, uma coisa que nós evangélicos não acreditamos, porque não tem respaldo na Bíblia, que Pedro foi o primeiro papa. Então eu acho que eles deviam de seguir aquilo que eles acham ser ou que eles consideram. Se Pedro foi o primeiro papa, como eles dizem, logo seguir as pisadas, abre e fecha aspas, do primeiro papa, segundo eles. Se Pedro era casado, e a prova é que Jesus curou a sogra de Pedro, Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, e para não ficar apenas na minha palavra, ou porque eu li aqui a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui com a Bíblia das edições Paulina e edições Loyola. É a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia não é dos evangélicos nem dos católicos, é a palavra de Deus. Aqui, na Bíblia editada pela editora católica, Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, tanto na Bíblia da Sociedade Bíblica, da Imprensa Bíblica, como na Bíblia das edições Loyola, o mesmo capítulo e os mesmos versículos mostram que Jesus curou a sogra de Pedro, porque Pedro era casado. Está aqui na Bíblia deles. Agora tem mais uma outra coisa que eu acho interessante. Olha o que Paulo, quando fala do sacerdote, uma série de conselhos do padrão da vida do sacerdote, que nós encontramos em 1 Timóteo, vamos abrir a Bíblia, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Você pode pegar a Bíblia das edições Loyola, das edições Paulina, editada pela Igreja Católica, que é a mesma passagem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Isso está na Bíblia evangélica e na Bíblia católica, é só você pegar aí. Você quer ver uma outra passagem interessante de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 7, olha só, versículo 9, está na Bíblia da Igreja Católica, como está na nossa, porque a Bíblia não é dos católicos nem dos evangélicos, é a revelação de Deus para o homem. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9. Paulo está falando sobre o casamento. Eu vou até começar no 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem só. Mas se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É melhor se casar do que abrasar-se. Bem, primeiro, Jesus curou a sogra de Pedro. Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Segundo, a Bíblia recomenda em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Terceiro, o apóstolo Paulo está dando um conselho aqui que é melhor casar-se do que abrasar-se. Onde é que está a proibição ou o voto de castidade ou de celibato? Como é que se pode obrigar alguma coisa que a Bíblia não obriga? Você sabe que é aí que se começam as heresias? É quando nós queremos estabelecer regras, seja evangélicos, seja não evangélicos, em cima de pontos onde Deus, através da sua palavra, não estabelece. Ou, desculpa, com todo respeito, ou será que eles não deixam os sacerdotes se casarem
porque tem medo de heranças, tem medo, né? Porque vai construir família e pode querer participar da herança da igreja. Será que é isso? Não tem respaldo nenhum na Bíblia que o sacerdote cristão seja obrigado ao celibato ou a votos de castidade ou votos de pureza, no sentido de que ele não vai ter relacionamentos. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece essas barbáries que estão por aí. Filhos, mulheres, que aí sacerdotes fazem filhos, não reconhecem. Um dia desse estava um programa de TV aí. Estava aí na Band aí, um programa aí, mostrando a filha de um padre, que ele não aceita, que ele não reconhece no sentido que ele não quer assumir, manda lá a pensão, bombardeia a menina, bombardeia a mulher, e aí? Isso não é pior? O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso fazei. O apóstolo Paulo diz para seu filho na fé, Timóteo, ser exemplo dos fiéis. O sacerdote tem que ser exemplo. Então, o que é mais vergonhoso? É o camarada fazer um voto de que vai se manter solteiro e depois ter relações a nível da prostituição, porque a relação fora do casamento é prostituição, e manter uma vida pecaminosa? Ou é melhor deixar de ser hipócrita e fariseu e casar e construir uma família que não tem nenhum impedimento e nenhum empecilho na palavra de Deus? Nenhum, absolutamente nenhum empecilho na palavra de Deus para que o sacerdote se mantenha celibatário. Mas ao contrário, manda ele ser marido irrepreensível de uma só mulher. Agora, desculpe que eu vou falar aqui. Sabe qual é o problema? Quando a gente não aceita o conselho da Bíblia de ser marido irrepreensível de uma só mulher, sabe o que pode acontecer? É o camarada virar marido de vários... É o camarada virar mulher de vários maridos. Eu vou repetir aqui. Quando não se aceita o conselho da palavra de ser marido de uma só mulher, cuidado, que pode acabar virando mulher de vários maridos. Entendeu? Vocês sabem dos casos de homossexualismo aí, do negócio de sacerdote que é feio. Não quer ser marido de uma só mulher, pode acabar virando mulher de vários maridos. Agora tem o outro lado da moeda. Para não dizer que a gente é hipócrita, fariseu, quer atacar, eu estou falando à luz da Bíblia. Só citei Bíblia aqui e pode conferir com a Bíblia das edições Paulino ou Loyola se não está lá também. Eu vou repetir as passagens para você conferir. 1 Timóteo 3:2, Lucas 4, versículo 38 e 39, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Confere lá, para ver se eu estou inventando ou se estou arrumando lorota. Agora tem o outro lado da moeda. E agora a moda de pastores evangélicos se divorciarem? Tá pensando que eu vou deixar escapar? E essa moda aí de um monte de pastor evangélico? Falei dos sacerdotes católicos, agora chegou a nossa vez, porque aqui não tem, eu não vim aqui fazer papel de hipócrita nem de fariseu. E a moda aí de um monte de cara que ficou enjoado do nariz da mulher, sabe? Ou porque adulterou, ou viveu na devassidão com secretária, se divorciar e arrumar outra mulher. Como é que pode um negócio desse? Se o mesmo texto diz que o sacerdote tem que ser marido de uma só mulher. Ah, pastor, mas a Bíblia autoriza que se houver adultério, porque Jesus falou, né, que pode-se dar carta de divórcio por causa do adultério. Mas com toda a licença, eu tô vendo o pastor se divorciar aí, não é porque a mulher adulterou, não. Eu tô vendo o pastor se divorciar aí, é porque não quer pagar o preço da reconstrução do relacionamento e do casamento. Agora, eu vou dizer uma coisa, não é para você ficar espantado, não. Você sabia que amar, antes de tudo, é uma decisão que você toma? Como é que você prova? Porque não é apenas um sentimento, algo que foge do seu domínio. Amar, antes de tudo, é uma decisão. Sabe qual é a prova? Que amor na Bíblia é mandamento. E mandamento é para você cumprir. E você só pode cumprir aquilo que está na órbita da sua decisão. Então, tem muito pastor aí se divorciando da sua esposa, não é porque ela adulterou, não. Não é não.
É porque é incompatibilidade de gênios. Eu não a amo mais, eu estou amando outra. E lamento dizer que tem um monte de camarada se divorciando, é para casar com a secretária, ou então se lascou com a secretária e agora quer casar com outra. Tá? E, irmãos, eu sei que qualquer um pode cair. Eu não venho aqui passar uma imagem que eu sou super-homem. Olha, eu quero dizer que não existe possibilidade do pastor Silas cair em pecado. Eu não vim aqui fazer papel de fariseu nem de hipócrita. Eu não estou dizendo isso. Deus que me guarde. Eu posso pecar como qualquer irmão. Eu posso fazer a maior besteira do mundo como qualquer irmão, mas tem um caminho. Qual é o caminho? É arrependimento, quebrantamento e tentar acertar. Esse é o caminho para o Silas ou para qualquer um. Qualquer um que queira fugir disso está sujeito às sanções. Esse é o caminho. Agora, o que eu estou vendo por aí, não vou deixar passar. Quero deixar aqui a minha crítica. O que eu estou vendo por aí, meu amigo, meu querido, é um monte de pastor se divorciando, não. E também tem uma coisa, né? Porque a mulher, pastor, ela me traiu uma vez e acabou. Não, onde é que está a graça? Onde é que está o perdão? Hã? Que você tem que tentar recuperar o seu lar para ser exemplo, para poder você pregar para os membros da sua igreja, para eles perdoarem, os cônjuges, para reconstruir o casamento. Como é que fica você? Eu estou falando que o pastor pode se divorciar depois de comprovadamente a mulher estar vivendo em adultério com amante, uma coisa tão escandalosa que não tem mais jeito. São casos específicos, mas o que está acontecendo no seio da igreja não é isso não. E eu quero dizer aqui que eu não concordo, porque eu também não encontro respaldo na Bíblia para pastor, que tem que ser exemplo em tudo, andar trocando de mulher como se troca de terno. Então deixa eu marcar aqui uma posição, porque a coisa está feia, meu filho. A gente tem uma palavra para a família. Eu queria ler um texto que eu leio até em muitos casamentos que eu faço. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo de número 6 até o versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nesse texto aqui, nós encontramos 5 princípios para um casamento dar certo. Porque muito casamento está fadado ao fracasso. Aqui, eu não estou dizendo que existem apenas 5 princípios para o seu casamento. Existem vários, mas eu quero aproveitar esse texto que está aqui. Por que muitos casamentos fracassam? Porque quebram princípios que Deus estabeleceu. O primeiro princípio aqui que eu li, diz aqui, que desde o princípio Deus fez macho e fêmea. É o princípio da atração. O princípio da atração. A atração do macho pela fêmea e a atração da fêmea pelo macho. Você descobre alguém, é atraído não só pela questão física, é atraído pelo caráter, é atraído pela maneira de ser, é atraído pelo amor, e aí você começa a pensar na decisão de se casar. Então, o primeiro princípio do casamento é que se não houver atração nenhuma, esse casamento vai para o brejo. Casou por interesse, casou porque queria sair de casa, vai para o beleléu. Primeiro princípio é o princípio da atração. E a atração envolve várias coisas. Envolve inclusive o amor. Você está atraído pelo amor. Você está atraído pelaquela pessoa. E, para deixar bem claro, Deus não fez sociedade de homossexuais e de bissexuais. É macho e fêmea. Casamento é macho e fêmea, para deixar bem claro. Depois tem um outro princípio. Diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará. É o princípio da ruptura, a mudança de paradigma, isso é, a mudança de padrão e de modelo. E aqui é que mora muito perigo. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará. Vai ter que fazer uma ruptura com papai e com mamãe. E é aí que muitos casamentos fracassam. Por quê? Porque tem mães dominadoras, mães castradoras, pais dominadores, que os filhos se casam e querem continuar controlando a sua casa. E deixa eu dizer uma palavra aqui para minha classe. Rapaz, coisa que mulher fica doida é quando ela casa com um cara mamãezado.
ela quer o marido para ela. A mulher não quer um marido onde a mãe dele fica botando o bedelho e dizendo o que ele vai fazer. Mamãe, posso trocar de carro? Mamãe, posso trocar de emprego? Mamãe, rapaz, toma jeito de homem. Você tem que fazer uma ruptura, cortar esse cordão umbilical. E você, mãe ou pai, deixa teu filho ser homem e viver a vida dele com a família dele. Para de botar o bedelho onde tu não é chamado. Para de se intrometer na vida do casamento da tua filha. Tá? Para com isso. Os dois se casaram. Olha, você sabe o que é a família? Pai, mãe e filhos. Essa aqui é a família nuclear. Quando o camarada se casa, o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, os tios deles, passaram a ser parentes. Poxa, que palavra violenta, mas é isso mesmo. Ali começa uma nova família. Esses cordões têm que ter ruptura neles. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de modelo. Deixará, está aqui na Bíblia, Jesus falou, deixa papai, deixa mamãe e deixa teu filho e tua filha que casou. Para de perturbar e de querer determinar sobre o casamento dos seus filhos. Que coisa feia, rapaz, é ver pai e mãe intrujão no casamento de filho. Depois tem um outro princípio. Deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher. O terceiro princípio para um casamento dar certo é o princípio da completude. Completude física, psicológica e espiritual. Olha, você vai fazer uma ruptura e agora você se completa nela e ela se completa em você. E a completude é física. É para o homem realizar a mulher e a mulher realizar o homem. A completude é psicológica, tem que haver amor, tem que haver carinho, tem que haver amizade, tem que haver tolerância, tem que haver perdão. E a completude é espiritual, um ao outro ajudando, um ao outro tendo comunhão. Esse é o terceiro princípio para o casamento dar certo. Primeiro princípio, o princípio da atração. O segundo princípio, o princípio da ruptura. Deixa papai e deixa mamãe. Resolve vocês dois. Terceiro princípio, o princípio da completude. E o quarto princípio. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne. É o princípio da unicidade. Unidade é duas coisas que se juntam. Unicidade é duas coisas que se fundem para serem uma. Casamento não é disputa para ver quem é o melhor. Eu fico vendo muita gente que vai para o casamento, não, eu tenho minha conta bancária, ele tem a dele. Isso aqui é meu carro, é o carro dele. Que negócio é esse? A minha conta bancária é da minha esposa e vice-versa. O carro é meu e o carro é dela. Como é que você já casa e já separado? Não, eu quero trabalhar porque eu não quero depender desse homem. Então para que vai casar? Fica solteira, minha filha. Certo? E mesma coisa o homem, não, eu vou casar, mas eu vou continuar com as minhas atividades com meus amigos, entendeu? Vou continuar fazendo o que eu quero, então não casa, meu chapa. Porque quando você casa, tem o princípio da unicidade, você se funde. Agora, se trabalha para o conjunto e não para as individualidades. Muito casamento fracassa porque ainda estão casados, mas vivendo vida de solteiros. Vocês têm que se fundir. Agora é um só objetivo. Agora é um só ideal. Agora é uma mesma coisa. E o quinto princípio é o princípio da primazia. Diz lá, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é, esse casamento, como é que Deus quer que um homem se case com uma mulher? Que esse casamento seja em amor. Este é o casamento abençoado por Deus. Se for por outra coisa, não vai dar certo. Deus quer, a vontade de Deus é que o homem se case em amor. A vontade de Deus é que você o coloque em primeiro lugar no seu casamento. Então, se Deus ocupar o primeiro lugar da sua vida, do seu casamento, da sua família e da sua casa, você pode ter certeza que na hora da crise, na hora da dificuldade, esse Deus que é poderoso e que ama as famílias, porque quem fez a família foi Deus, ele vai te ajudar a vencer nesses tempos difíceis, nesses tempos do fim. Nós encontramos Paulo escrevendo a seu filho na fé Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor.
Ninguém despreze a tua mocidade. Eu quero me ater a essa palavra agora. Mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olha, queridos, nesses tempos dos fins, nesses tempos tão difíceis, eu gosto de dizer que pastor não é anjo. Pastor não foi feito de um material diferente. Ele é um ser humano normal. Mas nós precisamos lutar para sermos referenciais. Eu acho incrível e tremenda a palavra do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para Timóteo, não é ser exemplo dos fracos, mas ser exemplo dos fiéis, dos melhores. Que cada pastor nesse país, que cada pastora possa deixar uma marca nas ovelhas de Cristo. Cuidar da igreja não como um bem seu. Lamentavelmente, nós aqui não estamos para tapar sol com peneira. Tem muita igreja que tem dono, que o dinheiro da igreja é o dinheiro do pastor, sabe? É negócio. Lamentavelmente, tem muito pastor tratando a ovelha como gado para ver o leite que vai dar. Lamentavelmente, há muitos obreiros do ventre. Lamentavelmente, há muitos obreiros que são verdadeiros lobos travestidos de ovelhas. Mas eu também quero dizer que eu dou graças a Deus que existem milhares de homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino de Deus. Gente que o nome dessas pessoas não sai na televisão, não aparece. Talvez sejam muito pouco conhecidas, mas são pessoas que estão fazendo a história da igreja nessa nação. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando necessidades para pregar o evangelho. Gente que abandonou tudo. Eu quero dizer, talvez alguns de vocês aí bem no interiorzão do Brasil. Talvez algum colega que nessa hora está até desanimado pelas lutas, pelas dificuldades e pelas problemáticas da vida. O Espírito Santo fala com você nessa hora, colega. Continue, não desista. O Deus que te chamou é o Deus que vai te garantir. O Deus que te chamou é o Deus que vai te dar forças, vai renovar tuas forças, vai abrir as portas. É porque com Deus não acontece na hora que a gente quer, é no tempo dele. Você foi chamado para ser a coisa mais excelente que existe na terra. Ministro de um reino que não tem fim. Não troque o seu ministério por nada. Não troque a sua vocação por nada. Mas ser fiel naquilo que Deus te chamou. Ser fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E eu queria aproveitar e dizer para as ovelhas que estão me ouvindo agora: ame seu pastor, obedeça seu pastor, honre seu pastor. Já basta o diabo e os ímpios para falarem da gente. Mas você, que tem a mente de Cristo, que tem discernimento espiritual, e você que é verdadeira ovelha de Cristo, não entra nesse jogo. Cuidado. Eu gosto de uma palavra de Davi quando ele diz: quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Deixa a vida de pastor de lado. Olha, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se algum pastor está sendo trambiqueiro, pilantra, eu tenho pena dele diante de Deus. Ele vai dar uma conta muito cara diante de Deus. Agora, não dá direito a você como ovelha. Não dá direito a você como ovelha de menosprezar, de desprezar e de ridicularizar. Eu quero dar um conselho a você. Ame seu pastor, ore por ele. Ore pela igreja. Cumpra seu papel de ovelha, que o Senhor vai te abençoar. E querido colega ministro do Evangelho, vamos ser exemplo dos fiéis. Eu não estou dizendo que pastor não pode cair, não pode pecar. Deus me guarde. Mas se isso acontecer, até nisso você é exemplo. Reconheça seu pecado. Conserte a sua vida.
Venha pelo caminho do quebrantamento. E o Senhor, com certeza, vai te abençoar.